Agora é oficial, não fique velho no Brasil ou o PT vai te roubar. É uma regra, não há a menor sombra de dúvida. Nós estamos entrando agora na fase 3 do escândalo do INSS. Fase 1, débitos sem o consentimento dos velhinhos e dos aposentados. Fase 2, empréstimo consignado sem o consentimento dos velhinhos e dos aposentados. E agora a fase 3. Só que a fase 3 é uma bomba. Até agora, o governo estava tentando empurrar goela abaixo, usando toda a sua mídia paga, de que tudo começou no governo Bolsonaro, sendo que a gente sabe que não, começou lá atrás, inclusive a Gleisi Hoffmann estava envolvida nisso lá atrás. No governo Bolsonaro diminuiu as denúncias de golpes e no governo Lula explodiu, inclusive com o envolvimento do irmão dele, que curiosamente a entidade do irmão dele não foi investigada, não foi denunciada e nem vai ter que ressarcir ninguém, sendo que ela foi a que mais roubou. Tudo bem, mas é a narrativa de que é Bolsonaro, Bolsonaro e Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês agora, sem sombra de dúvida, com essa fase 3, de que é o governo Lula que está roubando os velhinhos. Primeiro, quero que você assista isso aqui. Vamos lá. Essa guerra continua e agora com mais um fator objetivo contra o governo e a favor da oposição. É que saiu no Diário Oficial de hoje o despacho decisório do presidente do INSS, o novo presidente, que é o Gilberto Valles Júnior. E esse despacho tem o número 66, com a data de hoje, que ele suspende o Vale Mais. É o meu INSS Vale Mais. Por quê? Porque há uma suspeita no governo, na própria nova cúpula do INSS, que haja aí uma nova fonte de desvio e de corrupção. Desse assalto, dessa crueldade feita com aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência física, pessoas que estão precisando realmente desse pouco dinheirinho, né? No final da vida, que não tem como se defender, principalmente desses ladrões que vêm de dentro do bolso dos aposentados do INSS. Estão aí cogitando o tempo inteiro a direita, né, o PL, da CPI, da CPMI, dos aposentados e pensionistas, e como sempre a esquerda não quer saber. O Lula não quer que a CPMI ela tramite, que seja instaurada a CPMI, porque automaticamente vai atingir o seu irmão, o sindicato do seu irmão, e vai chegar até ele. E várias outras falcatruas e vários outros sindicatos envolvidos na CPMI do INSS. O maior assalto ao bolso do aposentado, do pensionista da história do Brasil. E eles não querem, nenhum partido de esquerda assinou a CPMI, nenhum, PC, PCdoB, PSOL, principalmente o PT. E a Gleisi Hoffmann aí, com seu exército aí batalhando contra a CPI. A CPMI, já que eles não devem, já que o Lula disse que foi o Bolsonaro, a quadrilha do Bolsonaro, por que ele não instala? Né? Porque ele não orienta o partido e os partidos de apoio que instalem, que assinem a CPMI do INSS, para que fique tudo muito bem claro. Não é? Se o governo não tem envolvimento, se o Lula não tem envolvimento, se os partidos de esquerda não têm envolvimento, eles deveriam assinar a CPMI do INSS. Não é verdade? E, por outro lado, também, você há de convir. Quem foi a vida inteira envolvido com o sindicato? O Bolsonaro ou o Lula? Quem é sindicalista? O Lula ou o Bolsonaro? Quem tem o irmão liderando o sindicato que mais roubou aposentado na história do Brasil? O Lula ou o Bolsonaro? Como se não bastasse, eles também estão envolvidos na falcatrua do INSS. Os irmãos Batista, lembra dele? Da JBS, da delação da Lava Jato, envolvidos na Lava Jato, eles estão de volta. Eu perguntei, quem criou o INSS Vale Mais?
O INSS Vale Mais foi criado pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o programa lançado em novembro de 2024. Esse programa foi lançado no finalzinho do ano passado, em novembro de 2024. Era o Bolsonaro, que é o presidente do ano passado, e permite antecipação de parte do benefício, como 150, sem taxas ou juros, através de um cartão. Sem taxas ou juros. Essa foi a alegação. Mas eles estavam cobrando taxas, estavam cobrando juros de quase 5%. O programa foi criado em novembro de 2024. Vamos para a segunda parte. Quem que opera esse programa? Qual a entidade bancária que opera? Tá aqui, ó. PicPay, antecipa do programa INSS Vale Mais. O cartão PicPay Antecipa é exclusivo para os beneficiários do programa Meu INSS Vale Mais. Olha que curioso. O governo Lula, em novembro do ano passado, criou esse programa INSS Vale Mais, que só poderia ser operado pelo PicPay. Engraçado, né? Só um banco privado teria autorização para operar esse programa. Agora que vem a cereja do bolo. Quem é dono do PicPay? O PicPay, aplicativo bancário da holding da família dos Irmãos Batista, da JF, está trabalhando com o Citigroup para tentar fazer uma oferta. PicPay é dos Irmãos Batista. Vamos seguir na lógica? Novembro, o Lula cria o programa INSS Vale Mais, entrega só para um banco operar e esse banco pertence aos Irmãos Batista e agora sabemos que há um escândalo de corrupção com o programa INSS Vale Mais. Precisa de mais alguma prova? E tanto é que, como o governo já está vendo que essa bomba vai explodir, porque está tendo uma investigação em todo o dinheiro do INSS, eles sabem que vai explodir, eles já suspenderam agora. Então eles já sabem que vão ser pegos, suspendem, até baixar a poeira para voltar a roubar os velhinhos. Agora nós temos os Irmãos Batistas, aquele que o Lula tem denúncia, fizeram delação contra o Lula. Gente, isso é uma loucura. Os Irmãos Batista fizeram delação contra o Lula na Lava Jato, falando que deram dinheiro para ele em conta internacional, que deram milhões de reais para ele. Lula volta à presidência, traz os Irmãos Batistas para dentro do governo, entrega para os Irmãos Batista lá usinas hidrelétricas e parte da energia do Brasil. E agora os Irmãos Batista junto com o Lula roubando os velhinhos. Nenhum mais criativo escritor de filme de Hollywood seria capaz de conjecturar, de elaborar uma trama tão criminosa quanto se tornou esse governo. Meu INS Vale Mais liga Irmãos Batista a novo esquema de cientista político. Aí eles estão envolvidos, os Irmãos Batista também nessa falcatrua, não é? Parceiros antigos do Lula, não é? Membros do Partido Novo afirmam que o programa do governo para aposentados e pensionistas envolve empresas dos donos da antiga JBS. Sabe por que a antiga JBS? Porque eles mudaram o nome, queimaram o filme, tiveram sido investigados lá, condenados na Lava Jato, estavam roubando lá na Lava Jato e tiveram os seus nomes envolvidos, a JBS, também a Odebrecht, a Novo Nor, não é? Que hoje é Novo Nor, que voltou a ser Odebrecht de novo, junto com Andrade Gutierrez, porque voltaram de novo à cena do crime também, lá na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. A Odebrecht voltou, já está de volta. A Andrade Gutierrez também estão de volta à cena do crime, não é? Como dizia o Geraldo Alckmin, né, nas suas palavras proféticas e na sua confirmação, que eles queriam voltar à cena do crime. E eles voltaram à cena do crime porque o Supremo Tribunal Federal se encarregou de sepultar e jogar uma pá de cal na Lava Jato, não é? Então, praticamente, nada aconteceu com esses caras. JBS vira JIF, Odebrecht vira Novo Honor, a Andrade Gutierrez nem se deu ao luxo de trocar o nome, simplesmente voltou e os Irmãos Batistas estão aqui de volta à cena do crime. Desta vez, mais uma vez, dentro do INSS.
do INSS. E tem um detalhe dos irmãos Batista, que eles compraram há pouco tempo a Mantiqueira Alimentos, a maior produtora de ovos da América do Sul. Então, aquela crise do ovo, eles também estão envolvidos, né? Porque a JBS, a JIF hoje, elas não vão comprar esses ovos para vender no mercado nacional. Esses ovos serão importados. E esses ovos sendo importados, claro que o preço do ovo vai aumentar dentro do Brasil. Independente disso também, eu só estou fazendo só estou demonstrando aqui o poder desses irmãos Batista pelo envolvimento dele agora no INSS, não é? E o poder que eles exercem dentro do governo Lula. Na verdade, sem sombra de dúvidas, eles são parceiros do irmão do Lula. Os irmãos Batista, Joesley e Wesley Batista, do grupo JIF, estão envolvidos em negócios no setor energético também. No ovo, na carne, no setor energético e no INSS eles também estavam lá metendo a mão com seus negócios. Estão envolvidos em negócios do setor energético com destaque para a Âmbar Energia, que comprou usinas termoelétricas, e a distribuidora Amazonas Energia, não é? Então, aqui, ó, a Âmbar Energia, a empresa do grupo JIF, comprou usinas termoelétricas da Eletrobras, incluindo 12 no estado do Amazonas. E eles também estão envolvidos com o sistema energético lá na Venezuela. Então, eu estou fazendo toda essa pontuação aqui dos irmãos Batista para você saber que eles realmente são envolvidos em todas essas falcatruas aí, juntamente com o Lula e com o PT. Aqui está o trio, né? Deixa eu alinhar bem ali para que vocês vejam, o trio Ternura, o Joesley Batista, o Lula, o Wesley Batista, os Batistas junto com o Lula aí, que sem sombra de dúvidas são parceiros nessa caminhada aí. Um programa criado, veja só a gravidade, viu? Um programa criado para ajudar aposentados e pensionistas pode ter se transformado em mais um capítulo de suspeitas do uso indevido de recursos públicos. O cartão Meu INSS Vale Mais, lançado como meio de acesso a crédito para beneficiários do INSS, acabou sendo suspenso pelo próprio governo federal. A interrupção se deu de forma discreta. Então eles interromperam assim que a bomba do INSS explodiu, de forma discreta. Eles interromperam essas transações aí desse cartão Meu INSS Vale Mais. Tanto que ninguém ficou sabendo, principalmente a imprensa não ficou sabendo, né? Ou ficou sabendo e não falou porque são as famosas, entre aspas, estatais do governo Lula, e a Globo, SBT, Record, que recebem dinheiro simplesmente para serem coniventes com tudo que o Lula faz. Lançado como meio de acesso ao crédito para beneficiários do INSS, acabou sendo suspenso pelo próprio governo federal. A interrupção se deu de forma discreta, sem repercussão nem apuração parlamentar. Então, aí que entra lá no início que eu falei, por que que o PT, por que que o Lula, por que que a Gleisi Hoffmann montou um exército, aí, um batalhão para dizer não à CPMI dos aposentados, do rombo do INSS? Claro que eles não querem que o governo apareça, que o nome do Lula apareça, e muito menos o irmão do Lula seja investigado. É por isso que eles não querem. E outro detalhe, a imprensa, ela também não falou, porque quem fala são as redes sociais. Somos nós, pequenos canais de comunicação, de informações, e os grandes também falam, não é? E hoje a população, ela dá muito mais ouvidos, estão muito mais antenadas na internet do que, na verdade, nessas TVs aí, nessas estatais do governo. Por isso que eles querem controlar as redes sociais. Eles querem ter o controle absoluto das redes sociais,
não é? Regulamentar é a palavra que eles usam, bonita, né? Vamos regulamentar as redes sociais. Regulamentar significa censura. Inclusive teve o episódio da Janja agora, né? Essa vergonha, essa humilhação. Essa mulher aí não cansa de passar vergonha alheia, pedir diretamente ao Xi Jinping que controlasse, que os algoritmos do TikTok controlasse, né? A direita. Pelo que eu saiba, a direita não usa TikTok, né? TikTok é coisa de esquerdista, são eles que usam o TikTok. A mulher é tão desinformada, tão vergonha alheia, que foi pedir direto ao Xi Jinping. Aí o Lula diz, não é uma mulher de segunda classe. É o que então isso aí? Uma mulher que não sabe se comportar, uma deslumbrada, não é? Foi pedir direto ao Xi Jinping e ficou claro que ela tomou, como diz na gíria, né? Aquela mijada do Xi Jinping. Disse, você não tem o seu país, não tem suas regras, suas leis, vocês que controlem, vocês que censurem, vocês que façam o banimento do TikTok lá no país de vocês. Mais uma vez, vergonha alheia, ficando feio para nós brasileiros. Imagina a cara do Lula como não ardeu, né? Conforme o cientista político Luiz Fernando Dávila, a iniciativa foi operada principalmente por instituições financeiras, entre elas o PicPay. O PicPay da Rolling JF, como eu falei anterior, a JBS mudou o nome para JF, né? Porque senão ele diz, é aquela lá que andou roubando na Lava Jato. Então é uma Rolling da JF, sob o controle dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A dupla é a mesma que protagonizou uma das maiores delações premiadas da história do Brasil. Trata-se do escândalo da JBS no âmbito da Operação Lava Jato. Ligações com delatores da JBS, levanta suspeitas, essas coisas todas aí. Então, voltando mais uma vez, porque dei uma atrapalhada aqui, né? A Rolling da JF tem como lá a sua propriedade, o PicPay, que tem o controle dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A dupla é aquela mesma lá da Lava Jato. Então, para que vocês tenham noção que quem achava, né, quem votou no Lula, quem votou no PT, que disse esse é o cara que vai acabar com a pobreza, que vai acabar com a fome, que vai acabar com a miséria, não, realmente, dessa vez ele resolveu acabar com o pobre de uma vez, acabando com o pobre, do aposentado, do pensionista, da pessoa com deficiência, com a pessoa que mais precisa, mais vulnerável, que precisa de carinho, de atenção, de cuidados. O mais interessante é que o irmão do Lula não está sendo investigado, o tal do Frei Chico. Talvez seja por isso que eles não queiram, né, de jeito nenhum a CPMI do INSS. E muito menos a entidade ao qual ele é diretor e presidente, não tiveram seus bens, a pedida dos seus bens de interdição para que sejam ressarcidos aos aposentados e pensionistas. E voltando ao ressarcimento aos aposentados e pensionistas, ele vai querer que nós paguemos esse valor. Que você, contribuinte, que eu, contribuinte pagador de impostos, que paguemos o roubo que eles cometeram. Mas eu duvido que eles vão tomar dinheiro desses caras aí que roubaram, que tinham 11 Porsches, um Rolls Royce, Ferrari, BMW. Esse cara das 11 Porsches aí, a polícia chegou lá e encontrou 11 Porsches, um Rolls Royce, um Ferrari. E quando voltou lá da segunda vez, já tinha um Audi, já tinha BMW, já tinham mais carros escondidos. Enquanto o pobre do aposentado está andando de andador, de bengala e de cadeira de rodas. Não é? É uma vergonha, é uma crueldade o que esses caras fizeram. Realmente, se o povo brasileiro não tomar uma atitude o ano que vem nas urnas, tirando esses vagabundos daí, a coisa vai piorar, porque a quadrilha toda voltou. Na verdade, não é uma quadrilha,
bando. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Peço a vocês, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acionem o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Muito obrigado, um bom dia